Fala pessoal, no vídeo de hoje é mais uma atualização da minha carteira. Fiz um novo aporte em Banco do Brasil, chegando em 200 ações. Então no vídeo de hoje eu vou comentar qual a minha perspectiva com o Banco do Brasil, quanto que eu espero receber de dividendos e também como que eu pretendo continuar investindo na minha carteira. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Então os meus aportes foram no dia 1/8, 13 ações a R$ 26,38, um pouquinho mais de R$ 340 reais, e depois mais 10 ações a R$ 26,16, um pouquinho mais de 260, totalizando praticamente R$ 600 reais. Um aporte pequeno, visto que lá no mês 5 eu fiz um aporte maior. Lá no dia 28/5 comprei 600 ações de Bradesco, que deu quase R$ 7 mil reais. Então acabei reduzindo um pouco e tirando o pé do acelerador, porque já havia investido a minha reserva de oportunidade e agora são os meus aportes mensais. Sendo que quando eu comecei a investir lá no mês 3 de 2023, eu comprei Banco do Brasil a R$ 37,56, depois a R$ 46 reais, que se você for ver na cotação de hoje era a mesma coisa que pagar R$ 18,78 e R$ 23,44. Então naquela época o banco estava muito mais barato que hoje, e a previsão de lucros era de crescimento, então eu não aproveitei aquela oportunidade naquela época, porque de fato não tinha o conhecimento de mercado que eu tenho hoje e não sabia como que o banco estava tão barato naquela época. Então, utilizando a teoria da regressão à média, que seria basicamente que os múltiplos das ações tendem a voltar às médias. Então, o Banco do Brasil com um lucro projetado de 37 bilhões e com 45% de payout, teríamos um dividendo de 2,91, o preço teto seria 29,05, teria 11% de margem de segurança hoje. E dividindo o nosso lucro projetado pelo total de ações, teríamos um lucro por ação de 6,45. Então teríamos um preço sobre lucro ajustado de 4,05 vezes com base nesse lucro projetado para o ano exercício 2024. Sendo que o PL atual hoje está em 4,58, então a tendência é que o PL caia caso a cotação não suba. E agora outro ponto, a média do PL do Banco do Brasil é 6,34, sendo que teve anos que ele estava negociado a mais de 10 vezes, que é o caso de 2018 e 2019, quando ele estava muito caro, 8 vezes. Vamos utilizar essa média de 6,34, que na verdade é ainda abaixo de anos que ele estava muito bem precificado. Então, pegando 6,45, que é o nosso lucro projetado, multiplicando por 6,34, que é a média do PL, teríamos uma cotação de 40,89, dividido por 26,16, subtraindo do 1 e multiplicando por 100, teríamos 56% de margem de segurança, ou seja, de valorização pela frente, caso ele chegasse à sua média histórica de PL, que ainda é abaixo dos anos anteriores. E por que o Banco do Brasil recentemente vem andando de lado e na verdade vem tendo uma pequena queda? Isso se deve, pela minha visão, das incertezas fiscais que temos no país. Mas não tem como deixar de levar em consideração que o Banco do Brasil existe há mais de 200 anos. É um banco gigantesco, com mais de 150 bilhões de valor de mercado. Então, por mais que ele tenha uma grande participação do Estado, por volta de 50%, ele tem um bom free float ainda. Então, digamos que ele seja metade estatal e metade nas mãos do mercado, que está em acionistas pessoas físicas, pessoas jurídicas e também institucionais. E foi um banco que cresceu lucros e remunerou muito bem o acionista. Pegando o gráfico de LPA, lucro por ação, teve uma crescente no longo prazo. Agora acabou desabando por causa do desdobramento, mas o atual já está bem maior que 2022, ainda um crescimento. Então um banco que existe há mais de 200 anos tem um bom free float e vem crescendo lucros e rentabilizando muito bem o seu patrimônio. Eu não vejo motivos para tanto medo e tanta histeria. Tem pessoas que investem em small caps com governanças bem ocultas, com históricos de prejuízo, mas tem medo de investir no Banco do Brasil, que vem dando lucro todos os anos e distribuindo um bom dividendo. Outro ponto que fez eu investir no Bradesco também, então estou no setor bancário com o Banco do Brasil e Bradesco, foi a sua retomada. Está nos seus níveis jamais vistos com um alto dividendo pela frente. O seu valor patrimonial de hoje acaba sendo o menor da história e com uma diferença bem grande da sua média, praticamente metade. Então hoje ele está muito depreciado, suas cotações nas mínimas históricas, e ainda assim é um banco que lucra por volta de 15 até 18 bilhões, este ano é a previsão. Então, mesmo que o banco está numa fase ruim, não podemos esquecer que é uma das maiores empresas aqui do Brasil, lucrando quase 20 bilhões no ano.
E ele não deu um bom retorno em 10 anos, porque justamente agora que foi acontecer a sua queda, nessa janela de tempo de 10 anos acaba coincidindo com lá no final, no caso, agora em 2024, 2023, uma queda bem acentuada. Se você for pegar o PL daquela época, estava nas alturas, o valor patrimonial do banco também era praticamente o dobro, até quase o triplo em 2019. Então, hoje que o banco pode acabar dando um bom resultado numa janela de 10 anos, ou seja, para 2034, porque hoje, entre aspas, está no fundo do poço. E esse dividendo de R$ 2,91 do Banco do Brasil, na verdade, é o valor sem impostos. Como ele paga alguns pagamentos em forma de juros sobre capital próprio, podemos dizer que desses R$ 2,91 dá para tirar em torno de 10%, porque tem alguns pagamentos que não têm impostos porque são dividendos e outros juros sobre capital próprio, então a média é 10%. Teríamos um valor líquido por volta de 2,61. E o valor que já foi pago de dividendos é a partir desse provento do mês 3, porque esse do mês 2 era com base no ano exercício 2023. Então, descontando do que já foi pago, teríamos ainda por volta de 1,75 para ser feito o pagamento no ano exercício 2024. Multiplicado por 200 ações, eu espero receber mais ou menos R$ 350 de forma líquida. E agora, somando com os dividendos que eu já recebi, que novamente é esse dividendo do mês 3 adiante, então eu espero receber este ano R$ 447 de dividendos. E agora vamos ver quanto que eu já investi no Banco do Brasil para ver o yield on cost. Então essas foram as minhas movimentações com o Banco do Brasil, lembrando que meus 3 primeiros aportes foram antes do desdobramento. Então na verdade minhas ações acabaram multiplicando por 2, porém a cotação dividiu por 2, dá elas por elas. Então o valor de fato que eu investi foi 5.167. E pegando o valor que eu espero receber até o final do ano exercício, que é 447, dividindo pelo meu valor aplicado, eu tive um yield on cost de forma líquida de 8,6%. Então acaba sendo acima da média histórica do Banco do Brasil e também acima daquela tese do Décio Bazin do Luiz Barsi, que exige no mínimo 6% para poder comprar uma ação. Então nesse quesito teria uma assimetria de mercado, fora que o meu yield on cost muito provavelmente daqui 2, 3, 4, 5 anos também será muito maior, porque o banco terá crescido lucros e também crescido dividendos por consequência. Por isso que é importante você olhar a rentabilidade ponderada, a sua rentabilidade real sem distorções de aportes, dividendos e por aí vai indo. Então a minha rentabilidade comparado com os demais índices foi 49% desde que eu comecei a investir lá no mês 1 de 2023. O índice que replica a bolsa lá nos Estados Unidos, o IVVB11, rendeu 47%, então minha carteira conseguiu ser superior. O CDI rendeu 20%, minha carteira rendeu quase 150% a mais do que o CDI e o IPCA 7%. Então, nesse curto período de tempo, já tem uma boa rentabilidade. O que acontece é que aqui marca negativo porque quando eu comecei a investir, eu comprei várias ações, acabei fazendo a venda e reinvesti esse lucro e acabou alterando meu preço médio. Então, no começo, eu fiz bastante giro porque eu não entendia muito o mercado de ações. Comprei Taurus, vendi no lucro, comprei Banco ABC, vendi no lucro e por aí foi indo. Acabou mascarando a minha rentabilidade, mas a rentabilidade real, ou seja, ponderada, está em quase 50%. Então minha carteira está rendendo muito bem nesse curto período de tempo. E agora, por fim, os meus dividendos, ou seja, meus proventos futuros e também recebidos, já estão em 1.708. O maior provento que eu recebi até agora foi no mês 4. Foi basicamente R$ 378 de forma líquida, no mês 5, 260, no mês 6, 91, no mês 7, 75 e até agora no mês 8, 39. Sendo que eu tenho para receber do Bradesco uma pancada até o dia 31 de 1 de 2025, quase 305. Então agora, quando o meu patrimônio começa a ficar um pouquinho maior, a média de dividendos acaba subindo. Então agora que de fato eu vou ver um pouco mais do efeito bola de neve na prática. Então, das ações que eu tenho na minha carteira, por enquanto, no preço de hoje, eu estou focando em Banco do Brasil, está bem atrativo. A BB Seguridade acabou subindo bastante. Se eu for estipular 9% de yield, ainda teria margem, mas eu prefiro deixar um pouco de lado, porque eu acredito que o Banco do Brasil esteja mais atrativo no preço de hoje. A Transmissão Paulista teria quase 1% de margem, então muita pouca margem ainda. Prefiro também deixar um pouco de lado. O Bradesco teria 15% de margem, porém já é a principal posição na minha carteira, já montei uma posição relevante com base no meu patrimônio. E a Indústrias Home acaba tendo um pouquinho de margem, cerca de 9%, porém eu não quero que as small caps se tornem muito relevantes na minha carteira. Uma posição menor comparada às empresas previdenciárias para oscilar menos. Então, caso ainda apresente uma melhora nos seus resultados, comece a ter uma perspectiva melhor, aí sim eu posso aumentar a posição, de acordo, claro, com o meu preço teto.
A mesma coisa para a Irani. Teria hoje 8,5% de margem, mas eu quero ter um foco maior na minha carteira em empresas previdenciárias que estão baratas e logo em seguida as small caps com uma porcentagem um pouco menor. Então, de fato, a Irani teria um pouquinho de margem, mas é porque os seus resultados não estão nada bons. O seu lucro agora no segundo trimestre foi abaixo do esperado e conforme vai apresentando lucros melhores, uma perspectiva melhor, aí eu posso sim aumentando a posição. Por enquanto, foco no óbvio que dá certo, que é o Banco do Brasil, que na minha visão está muito barato. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.